Olá pessoal, tudo bem? Então pessoal, o vídeo de hoje vai ser, como eu comentei com vocês no último vídeo, mostrando como é que estão as parreiras, as uvas, enfim, fazer uma cuca recheada com ovo. E eu vou fazer esse vídeo hoje e convido vocês para me acompanharem o passo a passo do processo de fazer essa cuca com um recheio de uva que fica maravilhosa. É uma receita bem comum aqui na nossa região, é uma receita alemã, na verdade. Depois de muitas tentativas que a gente erra também, né? Mas errando que se aprende, consegui chegar numa receita maravilhosa e me acompanhe aí que eu vou deixar essa receita aí para vocês. Bora lá fazer cuca de uva. Então, o primeiro passo para a gente fazer a cuca de uva é pegar a uva e tirar do cachinho todos os grãozinhos, debulhar, como a gente costuma dizer por aqui, vamos debulhar. Olha como elas estão miudinhas pela falta de chuva. Aí a quantidade fica por conta de cada um mesmo, porque, olha só, o tamanho do grão. Porque se você quer bem carregado, você vai colocar mais uva, se você não quer tanto, coloca menos. Depende da quantidade, digamos assim, se você vai fazer uma cuca. Eu vou fazer aqui a receita de uma cuca numa forma dessas formas de bolo. Você pode fazer em formas individuais também, isso fica a critério de cada um. Eu vou fazer numa forma dessas de bolo, retangulares. Então, eu vou fazer essa receita aqui. Nessa forma, é tranquilo, é uma forma tamanho médio, não é bem grande, que eu vou fazer. Quer dizer, ainda vou ver se faço na maior, mas independente disso, essa receita que eu vou fazer dá tranquilo para esse tamanho maior de forma retangular, ou para provavelmente 3 dessas formas menores individuais. Essa receita vai dar para essas quantidades, a quantidade de massa para essas possibilidades, no caso. Uma forma grande, retangular, a grande mesmo, que eu fiz na grande e ficou muito bom. Ficou ótimo, porque às vezes põe uma forma muito pequena e é muita massa, aí acaba que na hora de crescer ela pode até derramar na hora de colocar no forno. Então é melhor colocar, porque como é uma cuca com recheio, o recheio já dá uma aumentada, né, no volume. Aí você também já dá uma selecionada, tá, pessoal? Tira as uvinhas verdes, as que estão meio estragadinhas também. Então é isso, a capacidade da forma pela quantidade de massa, né? Não é pra exagerar, nem exagerar, nem se perder no tamanho, né, da forma. O tamanho tem que... Então, eu acredito que nas individuais menores, umas 3 formas. E nas formas maiores, uma forma grande, retangular. Depois eu dou as medidas ali da minha, pra vocês terem uma noção. Que eu fiz já naquela forma ali, um tamanho ótimo. Na verdade, hoje, essa receita que eu vou fazer aqui, eu vou fazer a primeira vez que eu vou fazer pra venda, pessoal. Pra venda essas aqui, porque como eu falei, já fiz, as amigas adoraram. Então, como agora tem bastante uva, eu já disse que, né, não sou confeiteira, longe disso. Mas como tem bastante uva e o pessoal gostou, não custa fazer uns trocos, né? Que não quer demais. Agora nas férias das artes, e como as vendas não foram nem perto da expectativa, né? As vendas de Natal, não custa incrementar um pouco a renda agora para pagar as despesas de final de ano, de compras que foram feitas, de material até. Que eu agora que eu vou pagar os materiais da compra que eu fiz de Natal lá, das peças, que nem queria ter feito mesmo, que eu fiz e infelizmente... Mas faz parte, a gente já tá nisso há mais de 10 anos, sabe que isso faz parte. Faz parte há muito tempo. Então, pessoal, aqui, ó, não tem nem como eu dizer assim, ó, tantos cachos de uva, porque vocês viram, né? Aqui a gente vai aproveitar mesmo. E os cachos, ó, são todos bem irregulares, ó. Então, é por quantidade mesmo. Você vai colocar a quantidade de uva que você vai querer na sua cuca. Analisando bem o tamanho da cuca também, né? O tamanho que vai ser sua cuca. Pra mim, fazer naquela forma grande, essa quantidade aqui é necessária, ó. A bacia tá, digamos, 1/3. Mais ou menos 1/3 da bacia aqui, com uva. Tá? Despenquei, agora eu vou lavar. Vamos lavar bem esse grão de uva aqui. Aqui tá. Então, aqui está a nossa uva lavadinha. Tá? Selecionada já, pessoal. E agora eu vou colocar aqui, nessa uva aqui, eu vou colocar uma meia xícara de açúcar. Uma meia xícara de açúcar.
E vou deixar esse açúcar aqui. Deixa a carne assim. Ó, vai ficar bem açucaradinho. Vai já dar uma adoçadinha prévia. E enquanto eu vou fazer agora a massa, o tempo que eu faço a massa, em vez de crescer, a uva vai ficando aqui. Crescer não, porque eu vou ter que fazer o recheio. Mas, por enquanto faço a massa, vai ficar aqui essa uva no açúcar. E para começar, pessoal, eu faço o seguinte. Eu vou colocar aqui, ó, uma colher de sopa de açúcar. Uma colher de fermento. Fermento seco. Tá? E um pouquinho de leite. Um pouquinho de leite morno. Ó, meu leite é bem gordo, ó, pessoal. Leite bem... Só um pouquinho, ó. Pra deixar de molho. Pra colocar de molho esse fermento aqui com açúcar. Aprendi isso aqui na internet, pessoal, porque eu nunca, assim, conseguia, não conseguia mais fazer pão. Não conseguia mais fazer massa crescer desde que eu comecei a usar esse tipo de fermento seco, porque eu não era acostumada. Em casa eu sempre fazia pão e usava aquele fermento molhado que diziam, aquele que se guarda na geladeira. Não precisa tampar, só largar a tampa e deixar por 15 minutos agir esse fermento, que aí ele vai já começar a fermentar e vai facilitar o crescimento da massa. Aprendi, adotei e adorei. Solto aqui um dos ingredientes e vida real, como eu sempre estou dizendo, né, para vocês, pessoal, dia a dia aqui, real, em tempo real. A receita é meia xícara de margarina ou manteiga. Ó, minha margarina, o que deu aqui, ó. Rapei o que tinha, era o restinho que tinha. Porque eu não fui verificar o que faltaria, se precisava de eu comprar alguma coisa. Eu resolvi, simplesmente eu decidi fazer a receita e pronto. As receitas as frutas já estão encomendadas e agora, ontem à noite que eu vi que estava faltando, já estava na rápida a margarina, mas a gente improvisa. Eu vou completar aqui com banha. Banha animal, banha de porco. Que também é uma gordura que se usa muito para essas massas de pão. E a cuca não deixa de ser uma massa de pão, só que doce, um pão doce, né? Um pão recheado. Aí, ó, já está feita a solução. Então, é isso aí. Ó, pessoal, aqui é tudo assim, na real mesmo. Eu não fico medindo e deixando tudo separadinho em potinho. Não, vocês vão acompanhar aqui tudo como eu faço por aqui. Agora, pessoal, olha como é que ficou o fermento. Viu? Já começou a fermentação, já acelerou o processo de fermentação. Agora eu vou adicionar aqui essa gordura aqui, no caso, que é a margarina. Meia xícara de margarina, e eu coloquei banha para completar. Se vocês tiverem o ingrediente certo, pode ser só margarina, pode ser sem sal. Eu coloquei com sal mesmo, mas não tem problema, tá? 2 ovos, tá? Os ovos aqui são produção das nossas galinhas mesmo, então tá tranquilo. Fresquinhos. Vou misturar aqui. Meia xícara de açúcar, aqui eu tenho já dentro do açúcar a minha xícara. Eu boto um pouquinho mais, mas bem um pouquinho mais que meio. Tá? Acrescento aqui. O leite morno, que eu já deixei aqui no fogão, eu vou colocar uma xícara e vou usar essa mesma xícara aqui da gordura. Aí já aproveita, já derrete a gordura e vai junto. Não, vamos economizar louça também, que a gente paga, né, pessoal? E não tem mal nenhum, porque estava com o mesmo ingrediente que estava adicionado aqui para essa massa. Uma pitadinha de sal. Opcional, pitadinha de sal. Eu vou colocar aqui. E agora a gente vai para a farinha. Na receita, é em torno de 3 xícaras e meia. A xícara que eu tenho aqui no meu pote de farinha, ela é um pouquinho menor. Mas é aquela coisa de não ter como ser exato. Ó, já vai o resto aqui, mas graças a Deus a farinha tem ali. E já vamos misturando aqui. Porque foi assim com o merengue das bolachas, pra quem acompanhou o vídeo das bolachas pintadas ali. O merengue, né, que
Eu fiz exatamente como a receita pedia, a quantidade, e o meu merengue não deu certo. Mas por quê? Essas coisas tudo variam muito, não tem exatidão. De acordo com o tamanho dos ovos, das claras dos ovos, já muda tudo. E eu quis fazer exato, não deu certo, desandou meu merengue. Então, nem sempre vai tudo ao pé da letra. Já coloquei a farinha aqui. Então, o que eu vou fazer é mostrar pra vocês o ponto da massa. Então, vocês vão acrescentar a farinha até chegar nesse ponto da massa. Ao invés da medida. Mas eu vou deixar a receita que eu tenho ali na descrição do vídeo, pra vocês darem uma conferida. E podem ir pela receita, mas aí vocês vão ver a estrutura da massa, como é que vai ficar. Aí vocês acompanhem bem aqui. Porque não pode ser uma massa muito dura, nem pensar de ser uma massa dura. É uma massa mais mole mesmo, mais mole, ela ainda fica meio grudenta, assim. E mão na massa. É a mão na massa mesmo. Então, com essa dica do fermento, pra mim, foi uma dica de ouro. Porque, realmente, quando eu morava em casa, eu fazia pão, cuidava da casa, minha mãe trabalhava fora. Então, eu aprendi a fazer tudo. Fazia fornadas de pão. Com aquele fermento que eu falei, que era o fermento de geladeira, aquele e tal. E aí, depois, casei, por um tempo não fiz pão. Quase que até desaprendi, até achei que tinha desaprendido, mas não era fermento mesmo. Aí começou a surgir esse fermento seco. E eu não conseguia me adaptar. Porque diziam que não podia molhar o fermento, tinha que ser... só misturar nos ingredientes secos depois, e eu, pra mim, não dava certo. Isso nunca crescia como devia. Ó, que massa que eu tenho. Mas vamos lá. Eu vou botar aqui na bancada agora pra facilitar a sova. E vamos lá, vamos sovar agora. E aí, depois de muito tempo de tentativa, eu acabei desistindo por um tempo, porque cansei de tentar fazer e não dava certo. E foi que eu desisti, não fiz mais pão. Aí tentei comprar de novo aquele que eu costumava usar, mas parece que nada mais... Parece não, nada mais é a mesma coisa, né? Tudo vai mudando. Aí desisti de novo, por um tempo, não fiz mais pão de novo. Aí, de vez em quando dava aquela vontade de comer um pão caseiro. Nada como a gente fazia da gente, né? Mas fui tentando até que peguei essa dica, e nem faz tanto tempo assim que eu peguei essa dica na internet. E daí em diante só sucesso, só partir pro abraço. Pão, aí comecei a arriscar fazer as cucas. E fui testando receita. Agora eu já consigo fazer tranquilamente. Ó, pessoal, ó. Uma massa mole. Claro que tem que dar pra sovar, assim. Mas ela ainda vai grudar um pouco nas mãos. Mas sem problemas. Ó. E quanto mais você sovar, mais ela vai começar a ficar grudando na bancada. Mas, junta tudo de novo e vai, ó. Ó, aqui tá a massa, ó, já não gruda mais tanto nas mãos, ó. Mas essa é o ponto da massa, esse é o ponto da massa. E agora, é colocar essa massa pra crescer. Pra que ela dobre de volume, pelo menos. Vou colocar de volta aqui na bacia. Só colocar a tampa. Aqui, como tá bem calor, eu vou deixar ela assim, ela vai crescer naturalmente, assim. Normalmente, quando tá frio por aqui, aí eu coloco dentro do forno, eu acendo a lâmpada do forninho e tampo e coloco dentro do forninho e coloco um copo ou uma xícara com água quente embaixo. Mas hoje, com esse calor, é só deixar ela paradinha ali que ela vai crescer. E enquanto a nossa massa cresce, pessoal, vamos pro recheio. Também fui olhar só as caixinhas que já foram abertas, que tinham ali. Foram abertas há 2 dias atrás, que foi fazer umas... Aqui é assim, o filho abre uma, aí eu não vejo, vou lá, abro outra, faço alguma receita, sobe. Aí eu vou pegar o que tem nessas caixinhas aqui. Mas, na receita você vai colocar também conforme você quer. Se você quer bem doce, se você não quer muito doce, não põe muito. Eu costumo colocar, não uma caixinha inteira, um pouquinho menos de uma caixinha. Digamos, deixa 3/4 da caixinha, mais ou menos, eu vou usar. Aqui eu vou usar o que tem mesmo, né? O que tem.
Como tá tudo muito caro, a gente tem que aproveitar tudo até a última gota, né, pessoal? O leite condensado subiu bastante também. Então, a gente compra de vez em quando vai fazer uma receita. Foi esse tempo que a gente comprava, sempre tinha em casa, né? Agora a gente compra quando vai usar especificamente para alguma receita. E aí, quando tu resolve fazer alguma coisa assim, meio de última hora, digamos assim, de improviso mesmo, aí não tem. Mas faz parte, né, pessoal? Agora eu vou acender o fogo aqui, deixar o fogo baixo. E vamos colocar a uva aqui. Aquela uva que eu deixei no açúcar, os grãozinhos de uva que eu deixei no açúcar. Puxar todo esse açúcar junto aqui. E vamos lá. Vamos dar uma cozinhada nessa uva com leite condensado, para ficar bem cremoso, para fazer o recheio da cuca, para ficar bem gostoso. Porque a massa, na verdade, ela não fica muito doce, né? O que vai dar o ponto, o retoque final do doce é o recheio e a cobertura da cuca. Que a cobertura é uma farofinha. Também vou fazer ali para mostrar para vocês. Esse processo vai demorar um pouco, então eu vou ficar aqui e depois eu mostro para vocês o ponto, mais ou menos o tempo que levou. E agora na mesma bacia, já lavei, pessoal, tá limpinha. Vamos fazer a farofinha que vai por cima da cuca. Pode usar margarina também, ou manteiga. Eu vou usar a banha, vocês viram que a minha margarina acabou. Ó, uma colher de sopa de Espanha, ou enfim, que você for usar. Uma xícara de açúcar. Canela em pó a gosto, tá? Isso aí você vai usar ao seu gosto. E farinha. Farinha também, sem medida, vai colocando e vai mexendo a farofa. Tem que fazer uma farofinha bem soltinha. Por isso que a farinha que vai dar o ponto. Então também difícil ter medida, né? Quantidade exata. Bem fácil e bem rápido. Pode colocar a mão. Se não quiser colocar a mão, não precisa colocar a mão. Faz só com a colher mesmo, ó. Vai mexendo bem, ó. Vai formando os gruminhos, ó. E é isso aí. Que você vai colocar por cima da cuca. Aí a quantidade também pode variar, né, pessoal? Se você vai fazer uma cuca grande, aí vai precisar de mais, aumentar um pouco o açúcar. Coloca de repente 2 xícaras. Dobra a receita, no caso, né? Valeu. Essa é a farofinha, ó. Fica bem soltinha, mas ela forma os gruminhos ali, ó. Bem rapidinho. Reservamos. Ó, pessoal, deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que tá a situação aqui, ó. Já aconteceu isso antes, ó, talhou. Isso não é problema. Só que juntou muita água, essa uva juntou muita água, ó. Tá muito líquido aqui. E se eu deixar cozinhar até secar essa água, essa uva vai derreter toda ela. E eu não quero que isso aconteça. Então, eu vou dar uma engrossada nesse creme ali com maisena. Vou colocar 2 colheres de sopa de maisena aqui. Vou dissolver a água mesmo, com água. E vou colocar aqui pra engrossar, pra fazer um creme. Que eu não quero que vá derreter mais água. Totalmente esses grãos de uva. Assim, deixa eu dar a dica aqui pra vocês, tá? Não se desesperem, como eu já falei, acontece. A gente que é dona de casa sabe que muita coisa acontece. Então, a gente tenta dar um jeito, né? Vamos colocar essa maisena aqui, pra esse creme engrossar. Dar uma consistência esse creme aqui, tá? E sem problema. Se for muito pra pôr na cuca, vocês guardam o creme pra fazer outra cuca. Assim, isso já aconteceu. Não de juntar tanta água, mas ó, tudo é coisa que pode vir a acontecer de acordo com a qualidade da uva. Por isso que a gente fala, né, pessoal, as receitas, muitas vezes a gente pega a receita, vai fazer e aí acaba que não dá certo. Por vários fatores que podem vir a mudar a receita, interferir no processo da receita. Então, pode acontecer. Tá aí, ó, aconteceu. Agora eu engrossei, ó. Engrossei com maisena e tá beleza. Deixa dar só uma fervidinha rápida, assim, pra engrossar mesmo. Senão vai virar um mingau de uva aqui. E eu não quero. Então, assim, a outra vez eu fiz. Então, agora eu já vou deixar a dica aqui pra vocês, porque já fiz, já testei, já provei. Eu cozinho leite condensado separado. Vou cozinhando ele, mexendo até como quando a gente vai fazer os doces, negrinho ou coisa, mas só o leite condensado. Mexo até ele dar aquela engrossada. Aí eu largo a uva com açúcar, aí ele pode ficar menos tempo. Não precisa ficar todo esse tempo, que nem eu fiz aqui de botar direto no leite condensado. Mas aqui, ó, já tá resolvido, já engrossou, ó. Já tá firminho aqui, tá? Já tá pronto, deixamos agora reservado aqui, pra quando colocar a massa da cuca na forma, a gente colocar o recheio, ó. Isso de talhar também é normal, né? Porque é o suco de uva, é suco ácido, né? Em contato com o leite condensado dá essa talhada, mas isso também não interfere em nada. Aí, ó, pessoal,
Vamos seguir aqui com a nossa receita, porque olha só, chegou a levantar a tampa aqui, ó. Ó, que coisa mais linda, ó. Olha essa massa maravilhosa aqui, ó. Tá? Agora, então, vamos dar uma sovadinha pra ela baixar aqui. E vamos dividir essa massa agora pra colocar na forma. Ó, pessoal, eu coloquei um pouquinho mais de leite, ó. Deixei a massa um pouco mais grudenta, porque achei que ela tava muito firme. Ela não pode ficar uma massa dura, como eu falei. Ela não tava dura, mas ela tava muito firme. Então, eu coloquei um pouquinho mais de leite pra ela ficar assim, ó, nessa consistência mais grudenta aqui, ó. Tá? Foi bem pouquinho. Foi só um... Olha, pra medida, eu sou ruim de medida. Mas deixa a massa nessa consistência aqui, mais grudentinha. E agora, vamos colocar na forma. Ó, eu peguei essa forma aqui, que é uma herança que eu tenho. Essa forma aqui, que era da minha mãe. Herança, pode dizer que ela, graças a Deus, ainda tá viva. Mas ela me deu essa forma aqui, quando eu casei, que eu não tinha forma, né? Não podia nem comprar. E eu tenho ela até hoje. E aí eu decidi fazer nessa, não fazer na maior, porque aí eu vou fazer uma pequenininha. Se eu coloco na forma maior, não cabe a pequena no forno. O forno não é pequeno, então eu vou dividir já essa massa pra dar uma cuca pequena aqui, tá? E o restante pra ficar por aqui. E agora, como ela é uma massa pra ficar grudenta, pra não espalhar aqui, o melhor é ir molhando a mão. Vai molhando a mão, e daí ela não gruda e você vai conseguir espalhar melhor na forma. Ó, ela não vai ficar grudando indo e vindo, né? Vai com a mão seca, gruda na mão, aí vai e volta, vai e volta. Pronto, aqui já deu uma espalhada boa aqui. Agora vamos pra pequenininha. Se vocês ouviram a música, ao fundo é o vizinho ali que tá com o som bem alto. Peço desculpas aí, mas acontece. Pronto. Aí estão as massas na forma. Tá, pessoal, agora vamos pra etapa do recheio. Ó, o recheio você vai largar aqui e vai espalhar também. Tá? Ó, como dá bastante, ó, vai dar umas cuca bem recheadas. Pra quem é fã, né, da cuca de uva recheada, quanto mais recheio, melhor. Como eu vou fazer pra venda, é bom dar uma boa caprichada. Ó, aí vamos espalhar por cima aqui dessa massa. Pronto. Aproveitar bem tudinho. Espalhamos bem aqui por cima. Essa massa vai dar uma crescida, aí automaticamente essas uvas vão, digamos, descer, né? Vão ficar ali no meio da massa. Como essa massa ela é bem elástica, é difícil de fazer o recheio entrar, tipo, apertar, para as uvas entrarem mais. Então, o melhor é assim mesmo, é deixar assim. Esperar dar uma crescida na massa. Mas é bem assim mesmo. Ela fica assim. Só largar por cima mesmo o recheio. Lembrando que pode ser recheio de outras frutas também, que é só fazer o mesmo método, né? Mas usando outras frutas. E aí, pra finalizar, vai a farofinha. Vai com a mão mesmo, vamos espalhar aqui por cima. Bem, uma porção bem generosa. Também ela vai aderir, né, por causa do doce, do creme. Deixe bem caprichado, porque a fruta vai crescendo e vai, vamos dizer, vai engolindo essa farofinha assim. Então é bom cobrir bem.
E aí estão as nossas cucas na forma, pessoal. Agora deixa alguns minutinhos, uns 20 minutinhos ela paradinha assim, talvez ela já vai começar a dar uma aquecidinha. E aí já pode, deixando o forno aquecer, deixa eu lavar a mão aqui. O forno já pode ir aquecendo para depois ir pro forno. Eu já vou ligar aqui o meu forno, vou colocar uns 50 minutos para ele já ir aquecendo, 180 graus ou 190. E vou deixar aqui ligadinho para ir aquecendo, enquanto isso nossas cucas ficam aqui. Vou colocar elas aqui. Já vai trabalhando o fermento, né? Elas já podem dar uma pré-crescida aqui. E depois elas vão pro forno. Então, pessoal, sobre a cuca, vou passar umas dicas aqui para vocês, né? Que ali na confecção da cuca, algumas coisas vão mudando, né? Como vocês viram no final, que depois que a cuca cresceu, que a massa da cuca cresceu antes de colocar na forma, eu achei ela muito firme, muito consistente. E como eu falei pra vocês, é melhor ela ficar uma massa mais grudenta, vamos dizer assim, mais grudenta, que ela fique mais macia. Pra cuca ficar macia também. A massa de cuca, ela não pode ser uma massa dura, muito firme, sabe? Ela tem que ser uma massa bem molinha mesmo. Então, eu achei ela mais consistente, coloquei um pouquinho mais de leite, mas bem pouquinho mesmo. Então, é isso, é a consistência da massa que você tem que prestar atenção. Uma massa mais, que fique grudentinha na mão, assim, sabe? Uma massa mais molinha, assim, pra dar uma cuca boa, uma cuca macia. Então, como eu falei pra vocês, tudo varia, né, pessoal? Tudo varia. Então, é complicado esse negócio de quantidade e você fazer uma receita, pegar uma receita e fazer. Aí você vai cobrar da pessoa, ah, mas eu fiz assim, mas eu fiz assado e não deu certo. É um risco que se corre, pessoal, justamente por envolver vários fatores, né, que podem alterar a receita. Então, eu fui testando várias receitas, na verdade, eu testei várias pela vontade de aprender a fazer essas cucas. Que ela é meio trabalhosa mesmo, e não tanto, talvez por trabalhosa, mas por ela ser difícil de acertar mesmo. Tem cucas, assim, que você come que derrete na boca, tem cucas especiais, assim, que são... E aqui no nosso estado, na nossa região, é um prato muito... Prato, modo de dizer, né? É uma receita muito procurada, muito cobiçada, na verdade. Então, eu fui querendo aprender mesmo, fui testando várias receitas, até que eu cheguei nessa receita aí que eu achei ótima, ótima. Mas, então, tem que ter o cuidado com a consistência da massa, principalmente, como eu já falei pra vocês, o tempo de assar a cuca também vai variar muito de acordo com o seu forno. Não adianta eu dizer pra vocês, assem em temperatura de 180 graus por 40 minutos. Não adianta eu dizer isso pra vocês, porque vai depender do calor, da intensidade do calor do forno de vocês, que a gente sabe que também varia de forno para forno, né? Independente dos graus, varia. Então, eu também, ao longo desse tempo que eu fui experimentando, eu errei muitas receitas. Muitas eu errei, até no assar a cuca. Assou demais, ela fica seca, dura. Então, agora... Depois de muito tempo, há pouco tempo que eu peguei o tempo também, digamos assim, o ponto de assar a cuca. Você vai colocar lá no forno, lá, 180 graus, bem quente, vai largar ela lá e vai cuidar. Cuidar não precisa ficar de olho, né, pessoal? Vai deixar ela assar, mas depois, digamos, uns 20 minutos já dá uma olhadinha. E aí vai ser que nem um bolo. Você vai dar uma olhadinha e vai espetar lá, se não tiver mais sujando o palito, se estiver bem sequinha. Não deixa ficar muito douradinha, pessoal. Quanto mais você pode até gostar de mais douradinha, aí uma questão de gosto mesmo. Mas ela vai ficar mais seca, tá? Vai ficar bem mais seca, assim, pra comer. Então, o ponto mesmo é só assar, mas deixar ela mais clarinha mesmo. Mais clarinha, aí ela vai ficar bem mais macia e mais saborosa, tá bom? Diquinha aí pra incrementar mais essa receita. Ó, pessoal. Já deu uns 20 minutos, ó. 20 minutos de forno. Vamos dar uma espiada, ó. Abriu aqui, porque onde cresceu, ó. Por isso que eu falei que tem que fechar bem com a farofinha, ó. Olha só. Mais uns minutinhos. E ela vai estar assadinha. Se passaram uns 20 minutos, mais uns 10, mais ou menos, eu acho que fica pronto. Eu vou mostrar pra vocês. Então, pessoal,
40 minutos depois, agora já tirei, acabei de tirar do forno. Olha aí, ó. Olha aí que maravilha. Depois eu vou tirar da forma, vou cortar, vou embalar para entregar. Aí eu mostro para vocês como elas ficaram por dentro. Tá bom, pessoal? Então, esse foi o vídeo de hoje. Essas cucas maravilhosas de uva, cuca caseira. Espero que vocês tenham gostado do vídeo da receita. Testem aí, vejam o resultado e vejam se vocês vão gostar. Espero que dê tudo certo aí pra vocês, tá? Qualquer coisa, qualquer dúvida, pode me chamar, deixa nos comentários lá, que se eu puder, eu ajudo vocês. Tiro alguma dúvida que tenha ficado. Ok, pessoal? Até o próximo vídeo. Fiquem todos na paz, fiquem todos com Deus. Tá escuro aqui agora. Falhou até a voz, ó. Olha só, pessoal. Olha só que coisinha mais fofa. Olha a massinha, ó, fofinha, fofinha. Como eu falei pra vocês. Por isso que eu notei, quando eu peguei pra pôr na forma que tava na bacia, depois de ter crescido, deixa eu dar uma briscadinha. Eu notei que achei a massa muito firme. Então, por isso que, como eu falei pra vocês, por isso que eu acabei colocando um pouquinho mais de leite e deixei a massa um pouco mais grudentinha pra ela ficar mais macia. Por isso que eu digo, são dicas assim, são toques que a gente vai aprendendo, pessoal, aprendendo com o tempo, com a prática. Observando toda vez que a gente faz, porque eu fiz muitas receitas, muitas. E muitas vezes ela ficava uma cuca seca, uma cuca mais firme, assim, né? E essa receita, a cuca, ela ficar gostosa, ela tem que ser bem fofinha mesmo, bem macia. Então, tá aí, mostrei pra vocês. Como ficou, ó. Como ficou maravilhosa. Ó. Ó, fofinha, fofinha, ó. Tá, pessoal? Finalizando o vídeo agora. Dá vontade de comer. Quando tá morninha, então, pessoal, é divina. Então, espero que tenham gostado. O pessoal pode testar a receita aí, vocês vão gostar. Fiquem todos na paz, fiquem todos